Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Continuando o capítulo 28, vamos para a segunda parte, fraudes espíritas. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Fundam-se sobre que os prestidigitadores hábeis fazem das coisas, que parecem prodigiosas quando não se conhecem seus segredos, de onde concluem que os médiuns não são senão escamoteadores. Já refutamos esse argumento, ou antes essa opinião, notadamente nos artigos sobre o Sr. Home e nos numerosos, nos números da revista de janeiro e fevereiro de 1858. Não diremos, pois, a respeito senão algumas palavras, antes de falarmos de alguma coisa mais séria. De resto, é uma consideração que não escapará a quem reflita um pouco. Sem dúvida, há prestidigitadores de uma habilidade prodigiosa, mas são raros. Se todos os médiuns praticassem a escamoteação, seria preciso convir que essa arte teria feito em pouco tempo progressos extraordinários e teria se tornado subitamente bem comum, uma vez que se encontraria em estado inato nas pessoas que dela nem suspeitavam, mesmo entre as crianças. De fato de que existem charlatães que vendem drogas nas praças públicas e de que há mesmo médicos que, sem irem à praça pública, traem a confiança, segue-se que todos os médicos sejam charlatães e a classe médica seja, por isso, atingida em sua consideração. Do fato que há pessoas que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os mercadores de vinho sejam falsificadores e que não há vinho puro? Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, e pode-se dizer que a fraude tem também seu talento. Mas a fraude tem sempre um objetivo, um interesse material qualquer, onde nada há a ganhar, não há nenhum interesse em enganar. Também dissemos, a propósito dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é um desinteresse absoluto. Bom, quem está falando, né, que tem os falsificadores de vinho, e não é porque tem falsificadores de vinho que não existe vinho puro, né? Ah, tem um charlatão que está vendendo remédio lá na praça, e que na verdade aquele remédio lá não funciona nada, aquele ali é um água com açúcar, sei lá, tem né, por aí. E tem médicos que realmente receitam as coisas direito, mas que trabalham mal, né, que fazem coisas mal feitas. Então, para todo lado você vai encontrar bons e maus. Você vai encontrar pessoas honestas e pessoas desonestas. Aliás, todos nós estamos aqui para nos melhorarmos. E por defeito dessas pessoas, eles deveriam estar expurgando e, no entanto, eles estão novamente repetindo seus erros, né, nessa encarnação. E aí, portanto, continuam lá. Parte do momento que você para e começa a julgar, não, aquele é sério, não, aquele, você também está errando, porque você não está aqui para ficar julgando ninguém, né? Mas é claro que você tem que saber, opa, naquele eu não vou me fiar, opa, naquele eu posso confiar. Então você deve, né, fazer esse julgo para si próprio para poder se conduzir nessa selva que é a nossa vida. Mas a gente não pode esquecer que a mentira, a enganação, não é própria do homem, não é coisa só do homem. Os animais desenvolveram, né, meios de prosperarem, né, se reproduzirem, manterem a sua existência
a, a, a esse custo, né? A mitigação, né? A fingimentos, a falsidades, e assim vai. Então, não é uma coisa exclusiva do ser humano. É uma questão de querer sobreviver. E a gente pode entender que se é mais fácil falsificar do que trabalhar honestamente, então a pessoa muitas vezes tende aquilo, porque não tem na sua cabeça o padrão de moralidade desenvolvido. Então ele tem que desenvolver esse padrão de moralidade. É como num jogo de futebol, onde você vê aquela pessoa que fica o tempo inteiro fazendo um antijogo, né? Se marca um gol, fica no antijogo até acabar o tempo, esgotar o tempo. Aquilo é bonito? Não é bonito para ninguém, e aquilo é apenas uma partida de futebol. Mas está incutido dentro da pessoa que a prática da coisa errada pode levar a coisas boas. Então, mesmo que seja uma partida de futebol, um simples divertimento, a pessoa mostra como é que é seu caráter interno, né? Como é que é seu caráter interno? Como é seu caráter? Como é que é a sua personalidade? Que lá está o germe do defeito. Ela poderia simplesmente subtrair ali naquele jogo, mas não, ali ela consegue até aflorar ainda mais. Então, mais ou menos, é essa leitura que nós estamos fazendo aqui nesses primeiros parágrafos. De todos os fenômenos espíritas, os que prestam mais à fraude são os fenômenos físicos, pelos motivos que é útil tomar em consideração. Primeiro porque, dirigindo-se mais aos olhos do que à inteligência, são os que a prestidigitação pode mais facilmente imitar. Em segundo lugar, aguçando mais que os outros a curiosidade, são mais próprios para atraírem a multidão e, por consequência, mais produtivos. Nesse duplo ponto de vista, os charlatães têm, pois, todo o interesse em simularem essas espécies de manifestações. Os especuladores, na maioria estranhos à ciência, nela vão procurar geralmente uma distração, bem mais do que uma instrução séria. E sabe-se que se paga melhor ao que distrai do que ao que instruir. Mas, além disso, há um outro motivo não menos peremptório, decisório. Se a prestidigitação pode imitar os efeitos materiais para os quais não lhe é preciso senão a destreza, não lhe conhecemos até o momento o dom de improvisação que requer uma dose de inteligência pouco comum, nem o de produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão cheios de propósito que os espíritos dão em suas comunicações. Isso nos lembra o fato seguinte. Um homem de letra bastante conhecido veio um dia ver-nos e nos disse que era muito bom médium, escrevente, intuitivo, e que se colocava à nossa disposição na sociedade espírita. Como temos por hábito não admitir na sociedade senão médiuns cujas faculdades conhecemos, nós lhe rogamos o favor de vir antes dar provas em uma reunião particular. A isso se submeteu com efeito. Vários médiuns experimentados deram seja dissertações, sejam respostas de uma notável precisão sobre as questões propostas e de assuntos desconhecidos para eles. Quando chegou a vez desse senhor, escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que estava mal disposto nesse dia e depois não o vimos mais. Achou sem dúvida que o papel do médium de efeitos inteligentes era mais difícil de desempenhar do que havia acreditado. Em todas as coisas, as pessoas que se enganam com mais facilidade são as que não são do ofício. Ocorre o mesmo com o espiritismo. Os que não o conhecem são facilmente iludidos pelas aparências, ao passo que um estudo prévio e atento os inicia não somente quanto às causas dos fenômenos, mas quanto às condições normais nas quais podem se produzir.
Ele lhes fornece, assim, os meios para reconhecerem a fraude, e ela existe, se ela existe. Os médiuns enganadores são censurados como o merecem, na carta seguinte, que reproduzimos na revista do mês de agosto de 1861. Paris, 21 de julho de 1861. Senhor, pode-se estar em desacordo em certos pontos e estar em perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler as páginas 213 do último número do vosso jornal. Reflexões sobre a fraude em matéria de experiências espirituais ou espíritas, às quais sou feliz em associar-me com todas as minhas forças. Ali toda a dissidência em matéria de teorias e de doutrinas desaparece como por encanto. Talvez não seja tão severo como vós com respeito aos médiuns que, sob uma forma digna e conveniente, aceitam uma remuneração como indenização do tempo que consagram às experiências, frequentemente longas e fatigantes. Mas eu sou outro tanto e não poderia ser menos, com relação àqueles que, em semelhante caso, suprem na ocasião pela falcatrua e pela fraude, a ausência ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Misturar o falso com o verdadeiro quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos é certamente uma infâmia, e haveria obliteração do senso moral no médium que cresce poder fazê-lo sem escrúpulo. Como fizeste perfeitamente observar, é lançar o descrédito sobre a coisa no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentaria que é comprometedor da maneira mais deplorável os homens dignos que prestam aos médiuns o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, que se fazem fiadores de sua boa-fé e os patrocinam de alguma sorte. É cometer para com eles uma verdadeira deslealdade. Todo médium reconhecido culpado de manobras fraudulentas, que fosse apanhado para me servir de uma expressão um pouco trivial, com a boca na botija, mereceria ser banido por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, porque seria um dever rigoroso desmascará-los ou estigmatizá-los. Se vos convém, Senhor, inserir estas poucas linhas em vosso jornal, estão ao vosso serviço. Aceitai, etc. Mathieu. Bom, aqui se vê, né, que nessa carta aqui, Mathieu, que escreveu, né, ele, se é assim que se pronuncia, né, ele está dizendo aqui que realmente não só é desaprovável, né, a ação do médium mistificador, ou que fica querendo cobrar pelos serviços prestados pelos espíritos, que ele deve ser banido, inclusive, de todas todas as ordens espiritualistas e espíritas. É bacana, né? Uma posição radical aí. Mas devemos lembrar que todo mundo tem direito a se refazer, né? Que o direito da punição, que a punição, aliás, ela deve ser construtiva. Ah, mas a punição porque ele não pode estar no meio dos outros. De fato, ele vai carregar aquele jargão, né, vamos dizer assim, de ladrão, de impostor, né, de impostor, aquele jargão de impostor, para o resto da vida dele. Mas isso não significa que ele não possa ter oportunidade de se melhorar. Então aqui ele foi um pouco radical, né? Segue.
Nem todos os fenômenos espíritas são igualmente fáceis de serem imitados, e há os que desafiam, evidentemente, toda a habilidade da prestidigitação. Tais são notadamente o movimento dos objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados no espaço, as pancadas de diferentes lados, as aparições, etc., salvo o emprego de truques e de cumplicidade. Por isso dizemos que o que é preciso fazer em semelhante caso é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em consideração o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que poderiam ter em enganar. É o melhor de todos os controles, porque são tais circunstâncias que levantam todo motivo de suspeição. Pensamos, pois, em princípio, que é preciso desconfiar de quem fizer desses fenômenos um espetáculo ou um objeto de curiosidade ou de distração, e pretender produzi-los à vontade no momento próprio, como já o explicamos. Não será demasiado repeti-lo. As inteligências ocultas que se manifestam a nós têm suas suscetibilidades e querem nos provar que têm também seu livre arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Bastar-nos a assinalarmos alguns subterfúgios empregados, ou que seja possível empregar em certos casos para presumir contra a fraude os observadores de boa fé. Quanto às pessoas que se obstinam em julgar sem se aprofundarem, seria tempo perdido procurar desiludi-las. Um dos fenômenos dos mais comuns é o dos golpes íntimos na própria substância da matéria, com ou sem movimento da mesa ou outro objeto do qual se serve. Esse efeito é um dos mais fáceis de se imitar, seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no móvel, mas há um pequeno estratagema especial que é útil desvendar. Basta colocar suas mãos inteiramente sobre a mesa e bastante próximas para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Por um movimento muscular completamente imperceptível, faça com que sofram um atrito, que dá um pequeno ruído seco, tendo uma grande analogia com a tipologia íntima. Esse ruído repercute na madeira e produz uma ilusão completa. Nada é mais fácil que fazer ouvir tantas pancadas quanto se peçam. Uma batida de tambor, etc. Responder a certas perguntas por assim ou por não, por sim ou por não, por nomes ou mesmo pela indicação de letras do alfabeto. Uma vez prevenido, o meio de se reconhecer a fraude é bem simples. Ela não é possível se as mãos estão afastadas uma da outra e se está seguro de que nenhum outro contato pode produzir o ruído. Os golpes reais oferecem, aliás, a característica de que mudam de timbre e de lugar à vontade, o que não pode ocorrer quando devidos à causa de que assinalamos ou a outra análoga, que saia da mesa para produzir-se sobre um móvel qualquer que ninguém toque, sobre as paredes, o teto, etc., que responda, enfim, a perguntas não previstas. Então é fácil, né, desvendar essas pessoas. Aliás, né, eu acho que esse tipo de fraude, né, passou, né, para nós aí, como, por exemplo, aqueles mágicos que todo mundo gosta de assistir, né? Eu gosto de assistir. Então você vai assistir um mágico fazendo uma mágica e você fica pensando como é que ele fez aquilo, né? Então você sabe que aquilo é mágica. Então tá lá do outro lado a pessoa dizendo, não, isso aqui é mágica. Então você está cobrando porque está fazendo uma enganação para nós, ele é um artista. É todo mérito para ele, né? Que ele não está fraudulando ninguém, né?
A escrita direta é ainda mais fácil de imitar, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazerem aparecer a escrita em um tempo dado, no papel branco, o que pode frustrar com as precauções mais vulgares. Poderia ocorrer que, por uma hábil escamoteação, se substituísse um papel por outro. Poderia ocorrer também que aquele que quisesse fraudar tivesse a arte de desviar a atenção enquanto escrevesse habilmente algumas palavras. Disseram-nos ainda ter visto escrever assim com um pedaço de grafite dissimulado sob a unha. O fenômeno dos transportes não se presta menos à charlatanice. Esse pode ser vítima de um escamoteador, mais ou menos hábil, sem que haja necessidade de se haver com um prestidigitador de profissão. No artigo especial que publicamos mais atrás, número 96, os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais nas quais ele pode se produzir, de onde se pode concluir que a obtenção fácil e facultativa pode, pelo menos, ser tida por suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. No capítulo Médiuns Especiais, mencionamos, segundo os espíritos, as aptidões medianímicas comuns e as que são raras. Convém, pois, desconfiar dos médiuns que pretendam ter essas últimas muito facilmente ou que ambicionem a multiplicidade de faculdades, pretensão que não é senão bem raramente justificada. As comunicações inteligentes são, segundo as circunstâncias, as que oferecem maior garantia e, apesar disso, não estão ao abrigo da imitação, pelo menos no que concerne às comunicações banais e vulgares. Acredita-se haver maior segurança com os médiuns mecânicos, não somente para a independência das ideias, mas também contra as fraudes. É, por essa razão, que certas pessoas preferem os intermediários materiais. Pois bem, é um erro. A fraude se insinua por toda parte, e sabemos que com habilidade pode-se dirigir à vontade mesmo uma cestinha ou uma prancheta que escreve e dar-lhes todas as aparências de movimentos espontâneos. O que tira todas as dúvidas são os pensamentos exprimidos, quer venham de um médium mecânico, intuitivo, falante ou vidente. Há comunicações que estão de tal forma fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo da capacidade intelectual do médium, que seria preciso iludir-se para atribuí-las a ele. Reconhecemos no charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, mas não lhe conhecemos ainda o dom de dar o saber a um ignorante, ou do espírito àquele que não o tem. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio, que poderiam estimular nele o exercício das faculdades medianímicas que possui, porque essas mesmas causas podem animá-lo a simular as que não tem. Então esse daí foi o capítulo 28. Vamos fazer um comentário aqui. Eu já falei da questão dos... Eu já falei da questão dos mágicos, né? Que hoje, né, a função dele é iludir a gente. Fazer a gente acreditar que o que ele está fazendo é possível, é certo, né? Então, cada vez que a gente assiste um show de mágica, a gente fala, pô, que legal, né? E a gente está sempre querendo descobrir o que é que tá, o que passou dos nossos olhos que nós não percebemos. Então, aí é tudo muito sadio, é um divertimento, um entretenimento, é tudo muito bacana. Agora, aqui, né, no século XIX, havia muito desses mágicos por natureza, com grandes habilidades, que já usaram suas habilidades para fazer fraude, né? A fraude dos espíritos, o que foi realmente deplorável, né?
Mas hoje a gente pode estender isso para todas as atividades, né? Hoje a gente vê pessoas que se dizem médicas que não são, né? Pessoas que se dizem esteticistas que não são, e assim vai, né? Todos os campos. E até aqueles que recebem o seu diploma dignamente na faculdade, recebem seu diploma na faculdade, muitas das vezes nem estudaram muito para ter aquele diploma, né? Conseguiram graças à ajuda de terceiros. E aí a gente fala, né? O que garante? E quantos engenheiros não fazem ponte que cai aí para todo lado? A gente vê ponte caindo, prédio caindo. E tem um engenheiro formado por trás, um ou mais engenheiros por trás assinando ali o documento. Então a gente vê, né, que a enganação, a fraude, o mau preparo está por toda a parte, né? Porque não estaria também dentro do espiritismo. Você pensa que um espírita está fazendo uma coisa boa lá, curando um monte de gente, lá no fim o cara praticava coisas erradas. Então todos estão submetidos não, todos estão na possibilidade, né, de darem vazão a defeitos da sua índole, né? E esses defeitos vão causar nele uma chamada ampla gama de obsessores. Não que os obsessores o procurem e derrubem ele, mas ele se derrubando atrai os obsessores. Porque ele vai fazer coisa errada e aqueles obsessores gostam da coisa errada e se acumulam ao seu redor. E aí ele faz mais coisa errada. Enfim, a ideia não era essa, né? A ideia era falar aqui simplesmente daqueles que são enganadores quando se diz da mediunidade. E que no começo era muito fácil enganar as pessoas porque o espiritismo não estava tão bem divulgado como está agora. Hoje já é um pouco mais difícil, mas as pessoas gostam de ser enganadas, né? Às vezes as pessoas podem procurar por conselhos e não analisar os conselhos que recebem. E aí, portanto, podem estar sendo enganadas. E aí, de repente, o que mais se vê pelas ruas são cartazes de pessoas que fazem isso, fazem aquilo, fazem isso, fazem aquilo, amarra fulano com ciclano, ciclano com betrano, ganhe dinheiro, faça aquilo, te dou fortuna. Bom, gente, o capítulo 29, que é o que nós vamos começar agora, é reuniões de sociedades espíritas. Então, das reuniões em geral, das sociedades propriamente ditas, assuntos de estatuto, rivalidades entre as sociedades. Então aqui nós vamos entrar para uma questão mais do trabalho, né, que se constrói com os médiuns para construir a sociedade espírita, né, as várias assembleias, as suas casas, etc. Provavelmente é essa a discussão que vai ter aqui agora. Espero você no nosso próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like. Gostando ou não, deixa seu like. Vamos levar esse assunto para mais pessoas que, assim como você e eu, gostamos de estudar. Bom, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria